O governo federal decidiu elevar os preços mínimos do arroz para a safra 2024-2025, como forma de incentivar a expansão do plantio e da produção da cultura também aí em todo o país. E é sobre essa decisão que eu converso hoje ao vivo com o professor de Economia e Gestão do Agronegócio da Universidade Estadual Paulista, também colunista aqui do canal AgroMais, Omar Sabag. Professor, muito bom dia. Seja bem-vindo primeiramente aqui com a gente mais uma vez, tudo bem? Bom dia, Felipe, tudo jóia? Eu espero que sim, né? E um bom dia a todos que nos acompanham também aqui pelo Agromanhã. Tudo certo, professor. Bom, a gente já vai falar sobre a questão específica do arroz, mas eu gostaria que o senhor fizesse a gentileza de contextualizar um pouquinho esse assunto para a nossa audiência, que nem sempre está por dentro assim, dessas questões técnicas assim de movimento do governo. Só para quem está em casa entender, então, como funciona a questão desse preço mínimo, para que serve essa ferramenta aí que é usada não só para o arroz, né, como a gente está vendo agora, mas para as principais culturas praticamente. Quando que o governo faz uso dessa ferramenta? Para que exatamente ela serve? Muito bem. Bom, primeiramente é mais um capítulo, na verdade, na história do arroz, né? Com toda essa crise que nós tivemos, a questão do clima no Rio Grande do Sul, sobretudo, né? Então a gente começa a entender a importância das políticas públicas, mais especificamente as políticas setoriais, no que representam a importância da comercialização para os produtores. Bom, então como é que funciona? Nós temos um instrumento chamado PGPM, que é a Política de Garantia de Preços Mínimos. Então, na verdade, quando que isso é implementado pelo governo federal? É uma forma de poder assegurar a renda mínima de quem produz, tá? Então, o órgão executor seria a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, e a partir daí, a cada ano é reajustado esse valor mínimo, considerando, é claro, uma determinada especificidade da cultura, né? E esse preço mínimo, ele é baseado nos custeios, eu diria assim, variáveis de quem produz. E o que é importante enfatizar aqui, Felipe, que o governo agora, ele gerou um incremento, na verdade, de 10% no preço para as demais regiões do país e 5% para os produtores do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Faz tempo aí, né, faz alguns dias, na verdade, que o governo tem flertado com essa medida, já tem aí sinalizado que poderia tomar uma decisão mais ou menos nesse sentido, de tentar incentivar, né, a descentralização da produção de arroz, que hoje está muito concentrada lá na região sul. Da maneira que foi editada, essa portaria, ela tem potencial de fato para estimular essa produção em outras regiões, que não apenas lá no sul? Sem dúvida, porque nós temos a questão das condições climáticas nas demais regiões do país. Hoje nós temos inúmeras outras variedades de arroz, né, que inclusive são desenvolvidas pela própria Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. E o que é interessante também, essa forma não somente de estimular a produção, mas também de expandir as demais regiões, até por questões do que nós passamos recentemente, né, com o problema da crise climática, mais especificamente no Rio Grande do Sul. Então faz com que isso possa, de uma forma ou outra, garantir a produção. E o que é mais interessante quando se trata do aumento dos preços mínimos, a própria economia ela nos explica isso. Ora, se eu sou um produtor de arroz e eu tenho um preço mínimo, eu diria assim, um pouco mais reajustado, vai fazer com que eu possa disponibilizar maior oferta, né? Ou seja, maior segurança no meu sistema de produção. Agora, é claro, o que eu preciso dizer que, será que esse valor mínimo é suficiente? Precisa também entender do lado de quem produz, ele precisa trabalhar com outras estratégias de produção, tá? Este valor ele já é pré-calculado pela Conab, mas é claro, o produtor também precisa trabalhar com gestão na produção. E a gestão, ela envolve, evidentemente, uma otimização nos processos produtivos, trabalhar com eficiência, que é produzir mais com menos, e muitas vezes efetuar compra conjunta de insumos com outros produtores de uma determinada região, para que possa minimizar o custo de produção, sobretudo relacionado aí à entrada desses importantes recursos,
né, que fazem parte do plantio, evidentemente, de arroz, seja arroz de forma irrigada ou arroz sequeiro, enfim, independentemente do tipo de arroz, mas nós temos que considerar a importância da gestão no processo produtivo. Claro que o preço mínimo ele é importante, mas também, por outro lado, é importante que o produtor ele possa ter um bom planejamento antecipado de sua safra, considerando, é claro, o melhor momento de plantio, considerando as principais variáveis que são absorvidas diante de um ciclo de produção. Além disso, é claro, né, envolve aí outras questões, transporte, beneficiamento e por aí vai. Muito bem, professor. Fica essa dica, então, né, de mais uma vez o produtor precisa planejar, né, exatamente os seus objetivos antes de implementar uma cultura nova, né, nas suas lavouras aí, levar em consideração vários aspectos que não apenas esse preço mínimo aí que foi reajustado. Professor, muito obrigado pela participação com a gente aqui no Agromanhã. Um bom restinho de semana. Voltaremos na semana que vem sobre um novo assunto. Eu que agradeço, um grande agroabraço a todos e até a próxima edição.